Olá, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Este é o vídeo 12 na playlist Inferência Estatística com até duas amostras no R Commander. No vídeo de hoje vamos ver como realizar teste de aderência à distribuição normal por meio do R Commander. Então, você precisa não apenas ter instalado e carregado o R, mas também o R Commander. Se você tem dúvidas sobre isso, recomendo uma outra playlist nesse canal, Modificações e Arquivos de Dados usando o R Commander. Os dois primeiros vídeos dela mostram como baixar o R e como instalar e carregar pacotes dentro do R. Existe uma outra playlist nesse canal, Distribuição Amostral no R Commander, que eu recomendo fortemente que você assista, porque vamos afirmar algumas coisas aqui que ficarão claras apenas após assistir os vídeos da outra playlist. E é uma playlist bem extensa, Distribuições de Probabilidade usando o R Commander, que apresenta os conceitos da distribuição normal, que serão úteis aqui, além dos conceitos de outras distribuições. E recomendo fortemente que você assista o primeiro vídeo dessa playlist, o vídeo 7, que mostra os conceitos de teste de hipótese, e o vídeo 11, que mostra os conceitos de teste de aderência, caso ainda não tenha feito isso. Nós vamos usar nesse arquivo o arquivo de uma amostra das empresas clientes de uma firma de consultoria que foi utilizado em vídeos anteriores. Onde é que você encontra esse arquivo? Você encontra aqui nesta minha página. Arquivos para os vídeos do YouTube aqui. Você tem aqui o endereço, pode procurar. E você vai ter várias coisas aqui nessa página, tem vários textos, etc., e vários arquivos de dados. E mais aqui embaixo você vai ter esse arquivo Empresas Amostra 40RData. Ele já está no formato do R, então basta você salvar o arquivo localmente para poder utilizá-lo. Certo? Então tem outros aqui, ó, esse Empresas 2 População nós já utilizamos, enfim, e vamos utilizar aquele arquivo ali. Então, lá dentro do R Commander, supondo que ele já está aberto, você vem aqui no menu Dados, carregar conjunto de dados e vai procurar o arquivo de teu interesse. Empresas Amostras está aqui, já está no formato R Workspace, é só clicar e ele vem a informação aqui. Veja, aqui embaixo ele diz, na janela de mensagens, que os dados têm 40 linhas e 8 colunas. Onde é que estão esses dados? Você pode ver o conjunto de dados. Tá? Então, o conjunto de dados aqui está no outro monitor, deixa eu puxar para cá. Ele tem informações, essa amostra aqui foi retirada dos registros simulados de contratos de uma empresa, de empresas com uma firma de consultoria. A população tinha 10 mil elementos, que vimos em vídeos anteriores. Caso é o número do registro selecionado para amostragem. Aí nós temos a informação para cada um deles, o setor da empresa, o objetivo da consultoria, contrato de consultoria, satisfação com o serviço prestado, a continuação, que é se a opinião se a empresa pretende continuar como cliente de consultoria, o valor do contrato em reais, o número de contratos que a empresa tem com a firma de consultoria, satisfação C, que é a variável satisfação recodificada. Se houvesse dados perdidos aqui, não tem nessa amostra, eles seriam registrados como NA, Not Available, na terminologia do R. Essas variáveis qualitativas ordinais, satisfação e continuação, elas tiveram seus fatores reordenados para que o R Commander apresente os resultados apropriadamente. O procedimento é explicado no vídeo 2 da playlist Modificações em Arquivos de Dados usando R Commander. A variável satisfação C foi recodificada a partir de satisfação. As opiniões bom e excelente passaram a ser satisfeito. E as opiniões péssimo, regular e ruim passaram a ser insatisfeito. E, se houvesse dados perdidos aqui em satisfação, permaneceria perdido em satisfação C. O procedimento de recodificação é explicado no vídeo 4 da playlist Modificações e Arquivos de Dados usando o R Commander. O que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos avaliar a aderência da variável valor à distribuição normal. Vimos nos vídeos anteriores sobre a população de onde foi retirada a amostra, os últimos foram os vídeos 9 e 10 desta playlist, que valor é uma variável altamente assimétrica. Nós aplicaremos testes de aderência ao total da amostra, depois faremos um gráfico de comparação de quantis para valor e vamos, posteriormente, repetir a análise de valor em função de satisfação C. Antes, porém, é importante a gente obter as medidas de síntese de valor para a amostra como um todo em função de satisfação C. Esses procedimentos são explicados em detalhe na playlist Análise Exploratória de Dados usando o R Commander, para os dados da amostra como um todo e por grupo. Vamos mostrar aqui como é que faz, rapidamente. Estatísticas, a gente vem aqui em resumos,
resumos numéricos. Aparece essa caixa de diálogo. As variáveis, o R-Commander apresenta apenas as quantitativas. Vamos selecionar valor, não vamos resumir por grupo por hora. Em estatísticas, a gente tem aqui as variáveis, todas essas estatísticas. Se você precisar de maiores detalhes, veja lá na outra playlist. Eu vou marcar, além disso, o erro padrão e coeficiente de variação. Então, a gente obtém aqui a medida. Reparem que a média dá maior que a mediana, que aqui o quantil de 50%. Então, provavelmente, existem alguns valores discrepantes superiores, né, alterando o resultado da média. Vamos ver, deu aqui 40 elementos. Vamos ver como é que está a distribuição de estatísticas por grupo. Então, a gente vem em resumos numéricos, deixa tudo igual, só que agora a gente vai fazer resumo por grupos, em função de satisfação C. Repare que só aparecem as qualitativas aqui. Muito bem, clicando aqui, a gente vê que existe uma coisa interessante. 28 elementos na amostra se declaram insatisfeitos e 12 satisfeitos. E a média de insatisfeito é menor que a média de satisfeito, e a mediana também. Pode perceber aqui que o pessoal de satisfeito, as medidas de locação, as medidas de tendência central de posição são maiores. Certo? Muito bem. O que mais que a gente consegue identificar aqui? A dispersão é muito diferente. O coeficiente de variação do insatisfeito é de 70% e do satisfeito é 33%. Os dados estão bem mais concentrados em torno da média no satisfeito do que no insatisfeito. Certo? Então, temos essa constatação aqui, apesar de ter outras informações aqui envolvidas. Os desvios padrões não dá para comparar diretamente porque as médias são diferentes. Bom, isso feito, agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer os testes de normalidade para variável valor isoladamente. Então, a gente vem aqui no menu Estatísticas, Resumos, e aí é um problema, né? O R-Commander em português tem alguns menus em inglês. Então, aqui, Test of Normality. Então, eu vou testar normalidade aqui da variável. Então, aparecerá a caixa de diálogo aqui. Veja, o R-Commander apresenta apenas as variáveis quantitativas existentes no arquivo de dados. Então, como eu estou interessado em valor, eu venho aqui e seleciono apenas valor. Veja, ele apresenta uma variedade de testes de normalidade. Shapiro-Wilk, Anderson-Darling, esses dois nós vimos no vídeo 11, Kramer-von Mises, Lilliefors, que é um caso do Kolmogorov-Smirnov, que por sua vez é semelhante ao Anderson-Darling, Shapiro-França, que é uma simplificação do Shapiro-Wilk, e Pearson-Chi-Square, que é o teste de aderência quadrado. Conforme mencionado no vídeo 11, os testes Shapiro-Wilk e Anderson-Darling eles têm maior poder, maior probabilidade de rejeitar H0 se ela realmente for falsa. Certo? E o que acontece? Ou seja, eles são teoricamente melhores de detectar a falta de aderência se ela realmente existir. Tá? Agora, muito importante, pessoal, eu gostaria que vocês lembrassem do seguinte. Esses testes de aderência, eles têm a seguinte hipótese nula. A hipótese nula deles é que há aderência anormal. E a hipótese alternativa é que não há aderência. Para você descartar a aderência, você tem que juntar provas suficientes disso, certo? E geralmente se usa um alfa, pode-se usar um alfa de 5%, certo? Isso acarreta uma confiança de 95%. Isso é um caso comum, a gente já trabalha bastante com isso aqui, certo? Então é importante vocês terem isso em mente. Outra coisa importante, pessoal, é que quando você tem uma grande base de dados com mais de 5.000 observações, o R-Commander nem apresenta a opção do Shapiro-Wilk. Então, esses testes aqui, de uma forma geral, são para small data. A gente já discutiu isso lá no vídeo 11, uma menor quantidade de dados. Vamos selecionar aqui o Shapiro-Wilk e vamos ver o resultado. Né? E aí vocês têm aqui a estatística e o valor P calculado. Antes de analisar os resultados, vamos também fazer o teste de Anderson-Darling. Então a gente só troca aqui, a variável é a mesma, e a gente tem os resultados aqui. Muito bem. Vejam, a estatística W
no teste Shapiro-Wilk deu 0,77728. E o valor P deu esse valor bem pequeno aqui. Só aparece um algarismo significativo na sexta casa decimal. Esse valor P é muito menor, 21.000 vezes menor do que o nível de significância. Tá? Isso aqui é muito menor que o nível de significância 5%. Então, rejeita-se H0 com 5% de probabilidade de erro, certo? Em outras palavras, não existe normalidade. Pelo teste Shapiro-Wilk, não existe. Os dados, a prova estatística sólida, que é a amostra da variável valor, não provém de uma população com distribuição normal. No caso do Shapiro-Wilk, a do Anderson-Dahlen, a mesma coisa. O valor P é muito pequeno. Ó, só aparece um algarismo significativo na sexta casa decimal. Isso aqui também é muito menor que o nível de significância, certo? É quase também 21.000 vezes menor. Então, a conclusão é: rejeita-se a hipótese nula. A prova estatística sólida, que é a amostra da variável valor, não provém de uma população com distribuição normal, com uma probabilidade máxima de erro de 5%. A mesma conclusão do teste Shapiro-Wilk. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos analisar a normalidade graficamente. Mas ao invés de usar um histograma, nós vamos usar um gráfico um pouco mais objetivo, que é o gráfico de comparação de quantis. A gente vem aqui, gráfico de comparação de quantis. Surgirá uma caixa de diálogo. Vejam aqui. Primeiramente, pessoal, as variáveis. Ele só mostra as variáveis quantitativas. Vamos escolher aqui valor. Opções. Bem, aqui nós temos um monte de opções. O R-Commander permite você verificar graficamente a aderência à distribuição normal, a T-Student, se você fornecer o número de graus de liberdade, aqui quadrado também fornecendo graus de liberdade, a distribuição F, graus de liberdade, fornecendo graus de liberdade numerador e denominador, e o outro aqui definido alguns parâmetros, aí teria que buscar aqui na ajuda em detalhes como estruturar a distribuição aqui. Então, basicamente, a mais usada aqui é a aderência normal. Em legendas, eu posso colocar os nomes dos eixos e o título do gráfico. Identificar pontos. Permite que o R-Commander registre os valores discrepantes automaticamente, ou que o usuário identifique interativamente com o mouse ou simplesmente não identifique. Certo? Vamos deixar automaticamente, deixar as legendas no automático. Vamos clicar em OK, vai aparecer o gráfico aqui. Muito bem. Vamos dar uma olhada nesse gráfico, que vocês já viram alguma coisa lá no outro vídeo. O gráfico de comparação de quantis, ele mostra no eixo horizontal, tá vendo aqui, ó, norm quantilis, quantis da normal, os quantis esperados se os dados seguissem uma distribuição normal, com a média e o desvio padrão da amostra. Que média e que desvio padrão, professor? Ó, aqueles que nós calculamos aqui, ó, esta média aqui e esse desvio padrão. Ele faz o cálculo para esses dados amostrais, certo? Então, você pode observar essa situação e ver que ele pode construir. Você poderia até construir esse gráfico manualmente, mas aí ele constrói para a gente aqui e ele coloca uma linha contínua e duas linhas tracejadas. Se houvesse aderência à distribuição normal, nesse caso, os pontos deveriam distribuir-se equilibradamente sobre essa linha contínua, alguns acima, alguns abaixo, e deveriam estar todos ou quase todos entre essas linhas tracejadas que indicam um intervalo de 95% de confiança para a variação. Não é o que acontece. Ó, você tem um comportamento dos pontos aqui. Até um determinado quantio aqui, eles ficam todos acima da linha contínua, depois aqui abaixo, e você tem alguns valores discrepantes aqui, o 13 e o 5 ficam bem distantes. Então, a observação do gráfico corrobora a decisão dos dois testes de aderência. A variável valor, aparentemente, né, nessa amostra, essa amostra não provém de uma população com distribuição normal. Lembre-se que o R-Commander apaga um gráfico quando você cria outro. Se você quiser salvar esse gráfico aqui, ou copiá-lo, você tem que vir aqui, botão direito no mouse, copiar com metafile, salvar com metafile. A gente recomenda metafile porque ocupa menos espaço para utilização posterior. Muito bem, agora vamos analisar a variável valor vamos até aqui embaixo, em função da variável satisfação C.
Primeiramente os testes de aderência, depois os gráficos de comparação de quantias. Então a gente vem aqui em estatísticas, resumos, test of normality, fica tudo igual. Aqui a gente volta ao Shapiro-Wilk, só que agora a gente troca test by groups. A gente coloca aqui, repare que ele só mostra as variáveis qualitativas, eu vou escolher satisfação C. Certo? Com tudo isso aí prontinho, a gente vai agora clicar aqui e saiu o resultado. Saiu um resultado interessante. E eu vou também fazer o que eu fiz anteriormente. Eu vou rodar também o teste de Anderson-Darling primeiro, antes de analisar o resultado. E está aqui o resultado também. Bom, a hipótese nula permanece aquela, né, que a gente já tinha visto anteriormente. A aderência normal, a hipótese alternativa não há aderência. Podemos usar o mesmo nível de significância. Vamos ver os resultados agora, vocês vão ter umas surpresas aqui. Bom, no teste de Shapiro-Wilk acontece um negócio engraçado. Vejam aqui. No grupo insatisfeito, a estatística W deu esse valor 0,55,314 e o valor P deu muito baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parece algarismo significativo na oitava casa decimal. Isso aqui é muito menor que o nível de significância 0,05. Então, rejeita-se H0 a 5% de significância. A prova estatística sólida, que é a amostra da variável valor no grupo insatisfeito, não provém de uma população com distribuição normal. Isso aqui já era esperado. Só que aconteceu um negócio engraçado no grupo satisfeito. Veja aqui o que aconteceu. Gente, o valor P, a estatística deu aqui 0,89937, o valor P deu maior do que o nível de significância, 3 vezes maior. Estão vendo ali? Então, aceita-se H0. Não há prova estatística que a amostra da variável valor no grupo satisfeito não provém de uma população com distribuição normal. Isso aqui não era esperado. Tá? Observe que aqui embaixo você tem mais alguns resultados. O que são esses resultados aqui? São os valores P ajustados pelo método de Holm. O método de Holm é um ajuste no cálculo do valor P para reduzir falsos positivos no teste de hipóteses quando há muitas comparações entre grupos. Como nesse problema só há 2 grupos, os valores P sofrem pequena mudança. Apenas no grupo insatisfeito aqui que ele sofre uma pequena mudança. No grupo satisfeito ele permanece igual. Agora o teste de Anderson-Darling. Vejam lá. Temos um comportamento parecido no grupo insatisfeito. Olha lá. O valor, a estatística é 3,7596. O valor P só vai aparecer na nona casa decimal. Vai aparecer algarismo significativo. Então isso aqui, ó, esse valor P é muito menor que o nível de significância. Então, rejeita-se H0. Lembre-se, quando a gente toma a decisão pela abordagem do valor P, a gente tem que comparar com o valor do nível de significância. Se o valor P for menor, nós rejeitamos H0. Ou seja, a prova estatística sólida, que a amostra da variável valor no grupo insatisfeito não provém de uma população com distribuição normal. Mas no grupo satisfeito, que a estatística deu 0,47194, o valor P deu 0,1985, que é maior que 0,05, bem maior, quase 4 vezes maior. Então, você é obrigado, né, a decisão aceita-se H0. Não há prova estatística, que os dados não vêm da distribuição normal. Isso também não era esperado. Observe que eu também tenho a correção pelo método de Holmes, e da mesma forma que no caso anterior, só aparece a correção para o grupo insatisfeito. Para o grupo satisfeito, os valores permanecem iguais. Então, a conclusão final, olhando os dois métodos, é o seguinte: não há aderência de valor anormal nas medidas do grupo insatisfeito, mas há no grupo satisfeito. Isso pode ser um problema se fizermos um teste de comparação entre médias de 2 populações independentes, que faremos em vídeos posteriores. Os testes exigem que a variável siga a distribuição normal nos 2 grupos.
ou que ambas as amostras sejam suficientemente grandes. Veja, em um dos grupos não segue a distribuição normal. Embora os autores digam que os testes de diferença entre médias sejam relativamente robustos a violações da suposição, da normalidade, mesmo assim, né, é um negócio complicado, porque aqui esses valores P, né, considerando ajustado aqui, são valores muito pequenos. Então você tem um desvio muito grande da normalidade. Então é meio arriscado você utilizar o teste nessa situação. Mas vejam, geralmente nós estamos testando média. Então, o que você poderia imaginar assim? Bom, vamos ver se os tamanhos das amostras são grandes o bastante. Mas aí é que está o problema. Se você for aqui em cima, você vai ver o seguinte. Uma das amostras tem 28 elementos e a outra tem 12. Tá? Então, a maior amostra ocorre no grupo insatisfeito. É quase igual ao valor mágico de 30 que indica que o teorema central do limite é verificado. Certo? Mas isso aí é uma questão complicada, pessoal. Aqui o que acontece? No grupo de 12 você provou que segue a distribuição normal, no grupo de 28 você viu que está muito distante. Então, formalmente, rigorosamente, não seria recomendável você fazer a comparação, usar os testes que nós vamos ver posteriormente nos outros vídeos, para a comparação de diferença entre médias aqui. Tá? Tem que pensar isso com bastante cuidado. Muito bem. O que mais que a gente sabe aqui, pessoal? Vamos ver. Com tudo isso aqui pronto, nós podemos fazer a comparação gráfica. Tá? Nós vamos lá nos gráficos, o gráfico a gente já fez, o gráfico de comparação de quantis, e agora tudo fica igual, mas eu agora venho em gráfico por grupos. Veja que só aparecem as variáveis qualitativas, vou colocar aqui satisfação C. Certo? Tudo selecionado, eu vou avaliar a situação aqui, clicar OK e vai aparecer o meu gráfico aqui. Onde é que ele estava? Bom, está aqui. Este gráfico nós já vimos no final do vídeo 11 e lá havíamos chegado à conclusão que não havia aderência de valor anormal no grupo insatisfeito. Vocês estão vendo aqui aqueles valores discrepantes vistos na amostra como um todo estão aqui no grupo insatisfeito e que há evidência, né, que haveria evidência de aderência anormal no grupo satisfeito. Veja como os pontos aqui, eles estão distribuídos mais ou menos em torno dessa linha contínua e dentro do intervalo de 95% de confiança para a variação. Vejam ali. Então as conclusões são: a variável valor não provém de uma população com distribuição normal, no geral, com forte evidência, devido ao baixíssimo valor P e à falta de aderência no gráfico de comparação de quantis. Quando segmentamos em função de satisfação C, essa variável recodificada, há evidência que valor no grupo satisfeito provém de uma população com distribuição normal, devido ao alto valor P, aderência no gráfico. O alto valor P você não pode rejeitar a hipótese, lembrando sempre que a hipótese nula é que há aderência normal. Então, como o valor P deu maior que o nível de significância, eu não posso rejeitar essa hipótese. Então, tem que considerar que existe aderência, e dá para ver no gráfico aqui que parece que sim. Mas no grupo insatisfeito, a variável valor não provém de uma distribuição normal, devido ao baixíssimo valor P, que a gente viu lá nos testes, e a falta de aderência no gráfico de comparação de quantis. Novamente, lembro que se você quiser, né, você tem que copiar ou salvar esse gráfico, porque senão o R-Commander pode apagá-lo ao fazer o próximo gráfico. E como eu falo em todos os nossos vídeos aqui que a gente usa o R-Commander, lembrando a vocês, né, que tudo que vocês fazem nos menus fica registrado aqui na janela RScript. E os resultados vêm aqui na janela Output e você pode, como eu fiz aqui, escrever nela e depois guardar isso para utilização posterior, salvar isso aqui também. Certo? No próximo vídeo, nós veremos os conceitos de teste de homogeneidade de variâncias, que é outra suposição importante. A homogeneidade de variância, quando você vai fazer a comparação entre duas médias, é importante para escolher a variável de teste. E para técnicas como análise de variância e comparação de várias médias, uma suposição muito importante é que exista homogeneidade entre as variâncias dos grupos que vão ser comparados. Dúvidas, comentários, escreva aqui e não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima.